Falamos bastante até aqui de desenvolvimento cognitivo. Desenvolvimento cognitivo é o processo de ampliação da capacidade de operar pensamentos, isto é, de realizar operações mentais. Cognição é o ato de conhecer, de pensar. Quando trabalhamos com crianças pequenas, é bem fácil de perceber como elas vão progressivamente se tornando capazes de realizar ações e pensamentos cada vez mais detalhados ou refinados. Também com os adultos é assim. Só conseguimos dissertar com autonomia e desenvoltura sobre um tema depois de estudá-lo e dominá-lo bem. Quando lemos um livro acadêmico ou assistimos a uma palestra, pode haver partes que compreendemos muito bem, porque dominamos os conceitos e as referências sobre o tema. Mas pode haver algumas passagens que parecem menos claras, porque não dominamos as ideias de um autor que estamos conhecendo naquele momento, por exemplo. Durante muito tempo, acreditou-se que só diante de um estímulo externo a mente era capaz de aprender. Por isso, os estudos de Piaget, que via a mente como capaz de estimular a si mesma e assim promover a aprendizagem, representaram um grande salto para a educação, porque o foco deixou de ser o estímulo externo e passou para o sujeito que aprende. Os estímulos, claro, são importantes, mas uma mente que pensa é capaz de processar novos conhecimentos e associá-los com os que já possui, potencializando ambas as coisas. É o tipo da situação em que 1 mais 1 nem sempre é 2, porque ao fazer a conexão, esses elementos podem chegar a mais do que 2. Jerome Brunner foi outro psicólogo que ajudou muito na compreensão de como a mente aprende e como a escola pode promover situações muito mais propícias às aprendizagens. Ele chamou a atenção para as chamadas aprendizagens significativas, alertando que para isso ocorrer é preciso conectar os novos conhecimentos a outros que já foram adquiridos. Essa ideia de que é o sujeito quem aprende, associada às concepções interacionistas, ampliaram ainda mais o entendimento do quão valiosa é a troca entre os estudantes enquanto estão discutindo e aprendendo um dado tema. O desenvolvimento cognitivo, assim, é entendido como um processo que ocorre no indivíduo, mas que é muito mais rico quando compartilhado e construído socialmente. As pesquisas educacionais passaram a ser fortemente influenciadas pelas contribuições da psicologia da educação. Foi nesse contexto, por exemplo, que Emília Ferreiro e Anna Teberovsky iniciaram, ainda nos anos 70, as suas pesquisas sobre os processos de letramento e de aquisição da escrita. A educação matemática e as novas metodologias para o ensino de ciências também foram muito beneficiadas por esses novos postulados. Nos anos 1950, época em que os estudos sobre as aprendizagens começaram a ter importantes avanços, já havia sido estabelecido um certo consenso entre os pesquisadores de que o nível dos pensamentos varia, ou seja, a mente executa algumas operações mais simples do que outras. Mas não havia um entendimento unificado de como era essa progressão. Por isso, a iniciativa de um grupo de psicólogos de estabelecer uma taxonomia dos objetivos de aprendizagem, ou seja, uma espécie de escala estabelecendo quais as operações mentais devem ser consideradas mais simples e quais são as mais complexas, teve grande repercussão e importância. Uma das mais importantes foi tornar possível que diversos avaliadores pudessem fazer a correção das provas de milhares de alunos usando o mesmo critério para indicar quais as questões ou as respostas reveladoras dos alunos mais bem preparados. Isso tornava mais igualitário e justo os processos seletivos para as universidades, por exemplo, pois as comparações de desempenho eram objetivamente comparáveis. Desse esforço resultou a chamada taxonomia dos objetivos de aprendizagem, ou simplesmente a taxonomia de Bloom, e a sua versão atual foi revisada em 2001. Ela é uma ferramenta muito utilizada em matrizes de avaliação. Essa taxonomia foi tomada como referência para a elaboração da BNCC.
Vale a pena destacar que as propostas educacionais que deslocaram o foco das aprendizagens escolares da lista de conteúdos, portanto apresentados como estímulos externos, para o desenvolvimento das habilidades de pensamento, conferindo protagonismo ao estudante, surgiram há mais de 60 anos, numa época de grandes avanços científicos e de enorme rivalidade entre os Estados Unidos e a então União Soviética. Naquele momento, havia uma forte crítica aos modelos educacionais que prevaleciam e que não seriam capazes de desenvolver a quantidade de cérebros que o país sabia que precisava produzir para promover o desenvolvimento científico e econômico desejado. Eles não precisavam só de operários bem adestrados a repetir o mesmo tipo de trabalho, mas de homens e mulheres que criassem novas tecnologias, soubessem dirigir grandes corporações, desenvolvessem pesquisas de ponta. Daí também a grande ênfase no ensino de ciências e de matemática. No Brasil, foi apenas no final dos anos 90 que esses referenciais educacionais ganharam maior atenção, com a formulação dos PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais. Mas como esse documento tinha apenas função referencial, que podiam ou não ser seguidos pelas escolas, os avanços foram muito limitados. Na verdade, nas últimas 2 décadas, o que se viu foi um forte retrocesso com a volta de modelos propedêuticos e conteudistas, sobretudo depois que o Enem se tornou um grande exame altamente competitivo para acesso às universidades públicas federais, cobrando de todos os alunos o domínio de um grande volume de conteúdos de todos os componentes. Também por isso a BNCC do ensino médio tem um papel tão importante, pois obriga uma profunda revisão da etapa final da escolarização básica, o que exigirá a formulação de uma nova matriz avaliativa para o Enem. Já sabemos que ele deixará de ser apenas composto por questões objetivas, exigindo dos estudantes capacidade de argumentação. É um grande equívoco achar que os alunos se preparam para o Enem apenas no ensino médio. A reforma curricular instituída pela BNCC deixa muito claro que a formação dos estudantes é progressiva, começando nas vivências e brincadeiras durante a educação infantil. Os anos iniciais e os anos finais passaram a ter grande responsabilidade na formação dos alunos, muito mais do que antes, dando a eles condição para atingir todos os objetivos fixados para o ensino médio, porque essa etapa do currículo não prevê mais a repetição de tudo que havia sido estudado antes. O pressuposto é que os alunos chegam a essa etapa de escolarização dominando o que estudaram. Para concluir, é muito importante compreender que a BNCC definiu um conjunto de objetivos de aprendizagem que visam proporcionar condições para os alunos conseguirem realizar operações cognitivas mais exigentes, indo além da mera reprodução ou memorização. Por isso, os descritores dos objetivos prescrevem uma progressão de aprendizagens em 2 planos, horizontal e vertical. Assim, os alunos devem se tornar capazes, ano a ano, de realizar operações mentais cada vez mais exigentes. Recordar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Mas essa progressão não tem apenas esse sentido horizontal, pois o nível de compreensão é também progressivo, assim como o da aplicação, análise e avaliação. Um estudante dos anos iniciais deverá atingir a compreensão de um determinado fenômeno da natureza e nos anos finais deverá manifestar compreensão mais profunda de tal fenômeno, estabelecendo conexões e relações mais complexas. A análise literária que ele fará quando estiver no ensino médio terá de ser mais elaborada do que as feitas nos anos anteriores. O mesmo deverá ocorrer em todos os componentes. A conclusão é essa mesma que você está chegando agora. A nossa responsabilidade só aumentou com essas mudanças. Precisamos estar mais habilitados para exercer bem o nosso ofício e também cobrar de nossos gestores condições para que possamos cumpri-las.